vídeo de hoje eu vou falar sobre um evento recente que acabou abalando a internet aí. Caso você estava em uma viagem espacial e não saiba do que está acontecendo, na quinta-feira passada, de 18 de julho, uma falha de software da CrowdStrike resultou em uma interrupção massiva de serviços, causando aí disponibilidades em aeroportos, hospitais, bancos, órgãos governamentais e muitas outras empresas ao redor do mundo aí. E a causa da falha e as informações repassadas foi uma atualização que tinha um bug crítico lá, que afetou os sistemas operacionais aí do Windows e gerava tela azul aí em todos os Windows aí que recebeu esse update, e depois ele não conseguia inicializar normalmente. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é a CrowdStrike, o que aconteceu e os impactos e as lições aprendidas para prevenir futuras interrupções dessa maneira aí que aconteceu. Primeiramente, as notícias aí que falam sobre apagão cibernético, colapsos em hospitais e aeroportos, notícias assim trazem desinformação para as pessoas. Uma, porque não foi um apagão da internet, afinal a minha internet estava disponível, a sua possivelmente também estava. Os hospitais aqui da minha região, nenhum pararam de funcionar, aparentemente estavam todos normais. Os aeroportos aqui do estado de São Paulo, acredito que não foram afetados aí por uma indisponibilidade de apagão cibernético, e também nem todos os bancos aqui do Brasil ficaram com seus serviços indisponíveis. Então, ao meu ver, não faz sentido você intitular uma matéria dessa maneira. Douglas, mas quem foi afetado e por quê? Só foi afetado empresas que possuíam a solução da CrowdStrike no seu ambiente. E uma informação importante é que nem todas as empresas que possuíam CrowdStrike no seu ambiente foram afetadas com indisponibilidade. Só que antes da gente aprofundar para saber o que de fato aconteceu, tem muita gente aqui que está iniciando e não sabe direito o que é o CrowdStrike, para que serve, qual a finalidade. Então vou explicar aqui brevemente o que é a ferramenta CrowdStrike. E a plataforma Falcon CrowdStrike é uma solução que possui várias funcionalidades, como o EDR, que é detecção e resposta à ameaça, onde fica monitorando todos os dispositivos ali da empresa, como computadores e servidores, em busca de atividades suspeitas. Quando ele detecta uma possível atividade suspeita, a plataforma ela gera um alerta para os profissionais lá de segurança que administra a solução e fornece ferramentas para investigar e responder ao incidente lá de segurança de uma forma bem rápida. Afinal, é uma ferramenta, uma solução que está executando em tempo real nos dispositivos. Então, qualquer coisa que ela identifique fora do comum, naquele momento ela já gera um alerta. Tem também a proteção contra malware, que ele usa inteligência artificial e aprendizagem de máquina para identificar e bloquear malwares antes que eles consigam causar algum tipo de dano dentro ali do ambiente. Como a plataforma ela é baseada em nuvem, ela pode ser atualizada de forma mais eficiente e rápida para conseguir proteger contra novas ameaças. Sem atualização manual no dispositivo ou sem você centralizar aquele dispositivo em um servidor específico dentro da empresa. Então, se tem internet conectada, o próprio dispositivo já busca atualização de forma meio que descentralizada, entende? Não precisa ter um servidor local na empresa onde o dispositivo ele vai buscar atualização a partir daquele servidor local na empresa. Então, se tem uma internet, ele já conecta direto ao servidor lá da CrowdStrike para baixar a atualização. Além disso, ele faz o gerenciamento de vulnerabilidades, onde ele consegue identificar possíveis pontos fracos nos sistemas ali da empresa que poderia de repente ser explorada ali por um hacker. Resumindo, a principal funcionalidade das ferramentas da CrowdStrike é garantir que redes e sistemas fiquem protegidas contra ameaças. Isso inclui a proteção desde ataques simples como malwares até ataques aí de grupos hackers, justamente por oferecer defesa em várias camadas. Em resumo, acho que eu já até resumi de novo, mas o CrowdStrike e a plataforma Falcon ajudam empresas a se proteger contra ataques. Como eu já falei, o evento aconteceu na quinta-feira passada e esse problema começou
começou depois de uma atualização que foi disponibilizada aí pela CrowdStrike, que continha aí um bug crítico. Mas o que aconteceu de fato? Porque se você olhar em portais de notícias, em redes sociais, tem muita gente falando muita coisa, mas informação que é bom mesmo, de fato não tem. Ninguém fala. Não sei se é porque não sabe o que aconteceu direito, ou se às vezes sabe, mas só quer criticar mesmo. Mas o que aconteceu foi que em uma atualização de Channel Files, que é basicamente, eu acho traduzido seria arquivos de canais, não sei exatamente, que é basicamente os arquivos que compreendem os drivers que rodam a cada requisição que o usuário ele faz, seja para o Windows ou para o kernel. São arquivos ali que fazem parte da engine de detecção, que como eu falei, né, por ele ter uma detecção de malware ali que utiliza a inteligência artificial e linguagem de máquina, ele precisa dessa análise comportamental, vamos dizer assim. Esses arquivos são o que fazem essa análise comportamental. E de forma básica e simples, esses arquivos eles ficam rodando ali no sistema operacional, meio que escutando e analisando todo o comportamento e todas as chamadas que o usuário faz ali pro sistema operacional, pro Windows, pro kernel. Então eles lançaram esse 291, que tá todo mundo falando, que são arquivos sys.sys. Começa aí com C00291 alguma coisa, porque pode ser, depois desse 291, pode ser 10, pode ser 22, pode ser 32, vai depender não do sistema operacional em si, mas da máquina. Então vai variar de máquina para máquina, vai ter o numeral final diferente, mas ele sempre vai ter o 291 depois da sequência de 0. Só que o que ocorre é que ele encosta em uma parte da memória que ele não poderia encostar. Pode ser problemático por algumas razões técnicas específicas, como por exemplo o uso exclusivo do sistema operacional. Quando alguém esbarra ali, em vez de ele bloquear ou ele encerrar o processo, sei lá, crashar o aplicativo, forçar o encerramento, travar o programa, sei lá, tem várias outras maneiras, ele simplesmente dá uma tela azul e reinicia. E você que assuma aí seu BO. E o problema começa aí porque o CrowdStrike ele inicializa com o Windows. Se o Windows está entendendo que ele está acessando um canal de memória que o Windows fala, você não pode acessar aqui, e o Windows derruba dando tela azul, a remediação começa a ficar difícil porque você não consegue inicializar o sistema operacional. O Windows não inicializa. E com uma correção proposta lá pela CrowdStrike, você teria que acessar, seja o servidor localmente lá, ou seja o computador, que o computador seria mais fácil, no modo de segurança do Windows. Então você teria que ir lá no diretório, excluir o arquivo específico que a CrowdStrike colocou lá para o update, que é acessar lá o seu Windows System32, drivers, CrowdStrike, buscar a chave lá, porque lá dentro tem um monte de outras coisas, então você teria que buscar pela chave lá 291.sys e excluir essa chave que o Windows você reiniciava e o Windows normalizava, porque aí o CrowdStrike não está acessando mais aquela chave defeituosa. Vi muita gente falando sobre prevenção e sobre também lições aprendidas. As empresas precisam ter redundância em seus ambientes para que isso não ocorra, e daí eu fico me questionando como que redundância evitaria isso? Porque a gente tem duas questões. Primeiro, redundância em um ambiente de servidor. Se a gente está falando de um ambiente de redundante de servidor, se um servidor ele tá com aquela versão de aplicativo de software, a outra versão, a outra redundância tá com os mesmos aplicativos, porque afinal é uma redundância, é um espelho de um pro outro. Então, se um deu tela azul, por que o outro não iria dar? Então, nesse caso, não faria sentido. E a outra questão da redundância seria a estação de trabalho de usuário. Como que você vai ter redundância em estação de trabalho de usuário? Eu vou disponibilizar 2 notebooks para ele, um para ele deixar de backup. Quando a gente fala de totens de aeroporto, como que você teria redundância nesses casos? Para mim, redundância nessa questão específica não faria muito sentido, porque se a gente trabalha com as mesmas ferramentas instaladas nos equipamentos, por que iria evitar que os outros equipamentos da redundância não iria receber essa atualização e não ia dar tela azul? Ou você está falando de ter redundância, ou a pessoa que está propondo redundância em uma outra versão do sistema operacional, em um outro sistema operacional. Talvez eu esteja aqui com uma criatividade um pouco baixa e talvez não consiga entender ou imaginar como seria a redundância nessa questão. Deixo até aberto aí para você comentar a sua visão sobre essa questão de redundância,
porque para mim não faz muito sentido. Vi gente falando que daria para prevenir não deixando que updates ocorressem de forma automática. Nesse caso eu entendo que não daria para você se prevenir, porque esses caras eles ocorrem o update de forma automatizada, então ele atualiza sozinho, não precisa da sua interação para atualizar esses arquivos específicos. Vi também pessoas comentando que daria para controlar via update policy. O sensor update policy é para controle do sensor em si, ou seja, o cara que gerencia a engine da CrowdStrike. A engine é que foi atualizada e ela atualiza sozinha, que é justamente o abastecimento desses arquivos .sys aí. Então, nesse caso, eu entendo que seria impossível prevenir. Até consultei aí amigos, um abraço pro Wallace que me ajudou com algumas dúvidas, inclusive. Se você tentar, por exemplo, bloquear o update desses arquivos ou a escrita lá desses arquivos .sys, lá no diretório C, Windows, System32, drivers, CrowdStrike, tenta bloquear, controlar o que a CrowdStrike coloque quando os arquivos lá dentro. Você vai simplesmente crashar o CrowdStrike, ele vai parar de funcionar. Então eu vi muita gente criticando aí, falando que o pessoal de segurança que administra essas consoles poderia não deixar esses updates de forma automática acontecer, que é um amadorismo. Pessoas que nem sabem de fato como funciona, ou talvez não pesquisaram a fundo para tentar entender o que gerou esse problema. A única prevenção que eu entendo que seria aí de fato funcional para esse caso específico seria obviamente a CrowdStrike não disponibilizar um update atravessado desse jeito, porque no meu entendimento não faz o mínimo sentido a CrowdStrike lançar esse tipo de atualização com um erro tão, vamos dizer assim, básico. O tamanho que a empresa representa no sentido de cibersegurança, não, esse tipo de erro não poderia em hipótese nenhuma acontecer. E também tem uma porcentagemzinha de culpa da Microsoft aí com o Windows, porque a Microsoft tem dessas coisas de que se você esbarrar em algo que não pode, ela simplesmente te dá uma tela azul e você que se vire. No meu entendimento, tem outras formas da Microsoft lidar com isso, como por exemplo bloquear o acesso, fechar a aplicação, sei lá, tem várias outras coisas que a Microsoft poderia fazer para evitar a tela azul, mas ela não faz, ela prefere dar a tela azul. Então, vi gente falando também que a CrowdStrike sofreu um ataque cibernético lá, invadiram o ambiente e escondeu de todo mundo isso como um update que deu errado. Bom, no meu entendimento, se um atacante tivesse ganhado o ambiente da CrowdStrike, ele não iria fazer só isso, vamos dizer assim. Talvez um atacante que quisesse só desmoralizar a empresa contratada por uma concorrente da CrowdStrike, poderia fazer sentido. Só que eu acho isso um pouco provável. Talvez um funcionário descontente quisesse prejudicar a empresa de alguma forma. Não sei, tem várias hipóteses aqui que a gente pode levantar, mas no final são tudo especulação. O que a gente, eu acho que tem que se contentar é o que a CrowdStrike falou que aconteceu, que eu acho que é isso, é o que a gente tem que tentar entender, apesar de que a CrowdStrike deve ter vários controles e níveis antes de lançar um update em produção. Erros podem acontecer, afinal a CrowdStrike é uma empresa que disponibiliza uma solução de cibersegurança e não deixa de ser uma empresa que tem pessoas, que tem processos e que processos podem falhar, pessoas podem errar. Só que agora fica o alerta para a CrowdStrike e para as empresas também que acabaram sofrendo com indisponibilização e acabaram saindo na mídia de que ficaram indisponíveis por causa da CrowdStrike, é que agentes maliciosos agora sabem quais empresas que possuem serviços críticos utilizam a solução da CrowdStrike. Com esse, vamos dizer assim, segredo revelado, talvez muitas empresas optem aí por substituir a solução, visto que não deixa de ser um risco de segurança uma pessoa maliciosa saber da solução que você utiliza, porque se em algum momento essa solução tiver alguma vulnerabilidade zero day, por exemplo, os agentes maliciosos vão conseguir explorar essa empresa, vai saber exatamente onde direcionar esse ataque específico, porque ele já tem mapeado que aquela empresa utiliza aquela solução que possui aquela vulnerabilidade, entende? Esse tipo de exposição é ruim para todo mundo, e além disso deixa claro pra gente, né, que a gente já até sabe, né, o
controle que empresas como a CrowdStrike possuem. Pouca gente fala, mas empresas de cibersegurança possuem acesso root privilegiado dentro dos ambientes aí de redes, de sistemas, de várias corporações, de várias empresas, de vários serviços que a gente utiliza no dia a dia, que se isso cair na mão de alguém mal intencionado, isso pode ser um problema, que hoje não foi um problema global, mas pode vir a ser um problema global se todas as ferramentas de segurança for centralizado em uma única mão, em uma única pessoa, em uma única empresa. Então é um problema, ou pode se tornar um problema. Bom, para resumir, o impacto foi grande sim e crítico em algumas localidades, mas não foi como os meios de comunicação aí disse, que na minha opinião mais desinforma do que informa. Tem muita gente falando coisas que não sabe o que tá falando, então é bom você filtrar os conteúdos aí que você assiste, as páginas que você lê ou as pessoas que você escuta, para não ser justamente desinformado, porque para desinformar tem 1 milhão, para informar tem um. A CrowdStrike falhou sim, no meu entendimento foi de um amadorismo gigantesco que não poderia acontecer, principalmente no tamanho que a CrowdStrike representa, não só dentro de cibersegurança, mas como empresa globalmente aí, é um problema que não deveria ter acontecido. Um update com um erro tão básico assim, dá a impressão que a empresa não é séria. Apesar de ser, eu acredito que seja uma empresa séria, mas esse é um problema que gera muitos questionamentos. Não teria como a gente se antecipar nesse caso específico, e essa solução que estava todo mundo propondo aí sobre redundância nos ambientes, para mim não faz sentido e não iria funcionar. Eu não acredito que foi uma invasão lá do ambiente da CrowdStrike e um hacker fez isso, porque eu acho que não faria sentido ele fazer isso, mas isso demonstra o poder que soluções como a CrowdStrike tem no nosso mundo físico, como impacta a vida da gente. Só que é um fato a gente dizer que é ruim com eles, pior sem eles. Só que eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, o que você acha sobre esse assunto. Vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar, que eu vou ler todos os comentários desse vídeo, beleza? Forte abraço, lembrando que se você não for inscrito no canal, considere se inscrever aí. Se você já for inscrito, deixa seu joinha para dar aquela fortalecida. Lembrando que tem o clube de membros, só você clicar aí, seja membro, assim você me ajuda. R$ 7,99, dinheirinho de pinga aí para você que é rico. Se você me ajuda aí, eu te ajudo com alguns conteúdos técnicos, tem bastante coisa aí para quem é membro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.